vida. Se eu sei que o exercício é bom, por que eu não faço? Se eu pego a ciência do esporte, que eu estudo há mais de 25 anos, e ela explica exatamente tudo o que é bom quando eu me movimento. Explica todos os problemas que eu posso ter se eu não me movimentar. Por que eu não consigo sair do sofá? E a psicanálise, ela traz um auxílio, né, um ferramental inteiro para me ajudar a entender quais são os bloqueios, os traumas que me impedem de fazer um movimento corporal. Às vezes, nós estamos falando da impossibilidade de movimento, mas às vezes, uma pessoa aí com 60 a mais, ela não vai fazer exercício, não é porque ela não quer, é porque ela está, às vezes, em autossabotagem, porque ela está negando aquele movimento por algum trauma lá de trás. E é muito comum a gente ver, por exemplo, crianças, né? A criança começou a andar e correr, o que ela mais escuta do adulto? Para, menino. Você vai cair, você vai se machucar. Você vai bater, você vai quebrar, você vai morrer, moleque. Se eu associo com 2, 3 anos de idade, né, na fase de desenvolvimento onde tudo está se fixando, se eu associo ali que o movimento me traz o perigo, o risco de cair, me machucar e morrer, será que eu quero, depois de adulto, ficar me movimentando com o risco de cair, me machucar e morrer? Então, são temas, são assuntos discutidos em análise, Raquel, que às vezes deixa mais leve o fardo, né? Para quem precisa romper com isso para viver uma vida diferente. Eu percebo muito também que a maioria das pessoas, quando vai chegando na terceira idade, muitas vezes não aceita, né? Eu vejo que tem muitas pessoas deprimidas, tristes, por não aceitar a idade que vai chegando, até as limitações, né? Porque acaba que vai, cada ano, você vai tendo uma limitação maior, né? Tem algumas coisas que muda, isso é fato, não tem como, né? E às vezes as pessoas não aceitam. E eu vejo muitas mulheres assim que têm a autoestima baixa, já não se sentem tão lindas, e aí tem uma ruguinha aqui, alguma coisinha ali. E para elas isso é muito, principalmente mulher, aceitar, né, que a idade vai chegando é muito difícil. Então, a terapia ela ajuda até nisso, fortalecer, fazer a pessoa entender que tudo tem a sua fase, tudo tem o seu momento, né? Existe uma terapia chamada Terapia Revolução das Virtudes, que é de um professor psicanalista chamado Eduardo Casarotto. E ele traz 33 virtudes que coincidem assim em inúmeras religiões. Então ele estudou durante um período e trouxe uma delas, se chama aceitação. Se chama aceitação, que é diferente de você simplesmente colocar de lado ou negar alguma coisa. Então a aceitação é estar de coração aberto para aquilo que não pode ser mudado. Então, nós temos, como eu disse já, uma relação ascendente, um crescimento do nosso desenvolvimento humano, fisicamente falando. Teoricamente, é para chegar numa idade onde a gente tem a reprodução para manutenção da espécie. E aí a gente vai se deteriorando, nós vamos perdendo. Então é um processo do ser humano. Agora, qual é o padrão de beleza que o marketing, que a mídia coloca? O Instagram mostra quem e como. Então, quando nós não estamos nesse processo de aceitação de quem eu sou e de individuação, que não é individualidade, a individuação é você ter possibilidade de escolher ser quem você é e aceitar quem você é. Quando eu entendo alguns desses mecanismos, e também entendo um terceiro mecanismo, que é essa psicologia positiva, o coaching,
essa linha que vem dizer para nós que a felicidade plena existe. Quando eu creio nessa felicidade plena, eu caio numa armadilha, porque não existe ser humano no planeta Terra que tenha possibilidade de viver uma felicidade plena dependendo só de si. Porque mesmo que eu seja bonito, mesmo que eu seja rico, que eu tenha bens, se o meu filho, se a minha filha estiver doente, eu não consigo ser feliz. Então eu dependo também do próximo para que eu seja feliz. E a felicidade, Luc Ferry, ele trata exatamente disso. Luc Ferry é um filósofo francês, foi ministro da Educação da França, e ele fala que nós vivemos fragmentos da felicidade. E qual é o grande desafio? Se a gente vem na linha lacaniana, com Jorge Forbes, Lipovetsky, analisar qual é o nosso desafio hoje é suportar essa adversidade. É suportar, eu vou chamar de sofrimento. Nós vamos sofrer, nós vamos envelhecer, nós vamos errar. Então, quando eu levo para o esporte, nós vamos perder. A vida é assim. Quando eu levo para a idade, nós vamos envelhecer. E mais, nós também vamos morrer. Eu acho que é uma questão de aceitar cada fase, né? Porque até criança, né? A gente, muitas vezes, nós, os pais, a gente tende a fazer os filhos pular a fase, né? Quando eles é pequenininho, a gente fala assim, ah, você já é mocinho. Aí quando já tá mais mocinho, já fala assim, você ainda é criança ainda, né? Você é criança, não vai sair, não vai fazer tal coisa, que é criança. Então eu acredito que na terceira idade acontece isso, às vezes a gente confunde um pouco, né? O idoso, ele gostaria de ser mais jovem, né? E ter essa dificuldade de aceitação, porque aí você ainda tem aqueles que têm mais limitações, né? Eu acho que ainda são os piores, porque eu vejo muitos idosos ativos, né? Que praticam exercício, caminhada e faz várias coisas. E tem aqueles que já vêm mais, assim, vamos dizer, depressivos.